gente. Vamos começar as nossas aulas de matemática, tá? Da Escola Municipal Clodoaldo Gomes, dos 7º anos. Eu sou professora Dandara, professora de matemática de vocês. E a nossa primeira aula vai ser Introdução à Raiz Quadrada. Vamos lá. O que é raiz quadrada? A gente precisa primeiro de uma definição. Chama-se raiz quadrada de um número natural representado por n, a letra n maiúscula. Um segundo número natural cujo quadrado é igual ao número dado. Por exemplo, eu coloquei aqui do lado direito de vocês, tá? Uma figura representativa. Esse Vzinho aqui, ó, maiorzinho, a gente chama de radical. O que está dentro dele é o radicando. E o que está do lado esquerdo, acima, representado pelo X, é o índice. Cada uma dessas letras, ela vai ser representada, ela está sendo representada e vai ser posteriormente substituída por números, para assim a gente descobrir o resultado da raiz, certo? Mas aí a gente tem que começar a relembrar o que são números naturais. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, enfim. São números inteiros positivos que se agrupam no conjunto chamado de n. Esse n é maiúsculo, gente, não pode esquecer, porque ele representa conjuntos, certo? Composto por números ilimitados ou infinitos de elementos, que não tem fim, tá? Então, se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que ele é um número natural. Então, podemos dividir as raízes em números quadrados perfeitos? Sim, são números naturais que possuem raízes quadradas perfeitas, exatas, do conjunto de n, certo? Aqui, ó, tá a figurinha para vocês, para não esquecerem. De um lado, as potências, do outro, as raízes. Gente, lembre-se sempre, tá com a tabuada na ponta da língua, porque senão é complicado da gente seguir, certo? Vamos lá. Em relação às raízes quadradas, como que eu vou descobrir que a raiz de 1 é 1? Eu sei que 1 em potência elevado ao quadrado, esse 2 aqui, ó, é igual a quanto? A 1. Por quê? 1 vezes 1 é 1, certo? Isso aqui, ó, esse 1zinho aqui, ele vai ser multiplicado 2 vezes, só que por ele mesmo. No mesmo caso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Quanto é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Vamos lá para a potência, tá? Se eu sei que 1 elevado ao quadrado é igual a 1, aqui, ó, as potências vão ser ao contrário, vão ser inverso, ao contrário não, inverso. A raiz de 1 é igual a 1, por quê? 1 vezes 1, 2. Lembre-se, raiz quadrada é porque aqui em cima, lembram-se da foto que eu mostrei agora, o nosso índice aqui é que vai ser 2. Vai ser representado pelo número 2, por isso que se chama raiz quadrada. Mas, professora, se fosse outro número, então já ia mudar o nome, não iria ser raiz quadrada. Se tivesse, por exemplo, aqui no meu índice o 3, raiz cúbica, e assim por diante, gente. Então, vamos lá, continuando. A raiz quadrada de 4, quanto é? É igual a 2, por quê? Se aqui no meu índice, que ele, quando é raiz quadrada, ele não é obrigado a aparecer, ele é 2, então como que eu vou fazer? 2 elevado a 2, tá? É igual a 4, certo, gente? E assim por diante, eu deixei alguns exemplos aqui para vocês verem. Atentem-se sempre em raízes, em questão de raízes de potência, os que estão na base 10, que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Mas aí, como que a gente vai descobrir as raízes quadradas, se elas são exatas ou não, tá? Como a gente já falou, tem raiz quadrada exata, mas também tem raiz quadrada aproximada,
certo? Como que a gente vai calcular a raiz quadrada aproximada? Um exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Calcule a raiz de 23. Mas, professora, como que eu vou saber calcular a raiz de 23? Eu coloquei aqui, ó. Esse aqui, gente, é porque é de computador, tá? Esse aqui é a raiz do número 16, tá dentro. Tá a raizinha e aqui o radicando é 16. Por que quadrada? Porque aqui ó, não é obrigado a aparecer o 2, certo? Então a gente vai subentender que ela é quadrada. A raiz de 16 ela é uma raiz quadrada exata, a gente sabe, né? Então ela é 4. Mas a do meu 23 eu não sei, é o que eu quero descobrir. Mas aqui eu sei ó, que a raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Então, a minha raiz quadrada de 16 sendo 4, ela vai ser menor, tá? Do que então a minha raiz quadrada de 23. Mas aí o que a gente vai poder subentender? Dizemos que 4 é a raiz quadrada aproximada por falta, tá? Por que por falta? Porque quando a raiz quadrada de 25 é 5, vai ser maior do que o meu número 4. Então, já tá passando aqui, ó. Então, não dá para ser o número 5. O número 5, a raiz quadrada é em excesso. Então, o que a gente vai subentender disso? Concluir que, assim, a raiz quadrada de 23 é aproximadamente 4. Gente, aqui fica mais difícil a gente colocar com símbolozinhos, mas quando a gente fala de aproximadamente em simbologia matemática, a gente coloca o sinalzinho do igual e um tio em cima, tá? Eles significa aproximadamente. Mas aí existe outra forma da gente descobrir a raiz quadrada, que é através da decomposição por fatores primos. Como que a gente faz a decomposição por fatores primos? Aqui um exemplo para vocês, o número 196. Como que eu vou descobrir qual é a raiz de 196? Eu vou começar a decompor, certo? Então, tem que ser o menor número. Quem é o menor número? Por 0 não pode. Por 1 vai dar ele mesmo. Então, o menor número é 2. 196 dividido por 2 vai dar 98. Beleza. Já dá pra gente dividir mais. Então, coloco 98 abaixo de 196 e ao lado direito. E ao lado direito aqui a gente vou dividir mais uma vez por 2, porque 98 é um número par. Então, ainda dá para dividir por 2. 98 dividido por 2 dá 49. Beleza? Aí a gente coloca o 49 aqui, ó, do lado esquerdo. Isso é só relembrando MMC, MDC, fatores de decomposição que vocês já viram. Como a gente coloca aqui, ó, o número 49, beleza? Mas 49 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 4, nem por 5, nem por 6. O menor número que dá pra gente dividir 49 é 7. Então, a gente coloca 7 aqui do lado direito, certo? Então, 49 dividido por 7 vai dar 7. O resultado da divisão vai pro lado esquerdo. Mas 7 é um número primo, gente. Então, ou ele se divide por 1 ou por ele mesmo. Então, por 1 não dá, então vamos ser por ele mesmo, certo? 7 dividido por 7 dá 1. A gente coloca o resultado do lado esquerdo. E aqui, ó, ao lado, tá? A gente vai lembrar quantos números 2 tem aqui, certo? Então, a gente coloca o 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado. Vezes, quantos números 7 nós temos aqui? 2 vezes 7 elevado ao quadrado. Coloquei aqui para vocês, ó, a raiz de 196, 196 é o radicando, é igual. Dentro da raiz ainda, pega esses meus dois resultados que foram de decomposição,
2 elevado ao quadrado, porque eu tenho o número 2 duas vezes, 7 ao quadrado, porque eu tenho o número 7 duas vezes, igual 2 vezes 7, que é igual a 14. Beleza, gente? Eu tô deixando pra vocês aqui de forma bem rápida pra gente ir treinando. Óbvio que não vai isentar de vocês procurarem mais coisas quem tem acesso à internet. Mas eu coloquei 3 exercíciozinhos para vocês treinarem em casa essa pequena parte de introdução da raiz quadrada do que a gente falou agora. O primeiro, calcule a raiz quadrada dos números abaixo. Letra A, raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 16 e assim por diante. Lembrando que todos esses são quadrados exatos perfeitos, certo? Segundo, qual o maior número? 8 ou raiz de 16? 8 é um número natural, infinito, certo, gente? Faz parte do conjunto dos números naturais infinitos. E a raiz de 16, quanto que é? Então, aí vocês vão fazer o cálculo da raiz de 16, raiz quadrada de 16 e comparar o resultado. Raiz quadrada de 16 é quanto? Ela é maior ou menor do que o 8 aqui? Do mesmo jeito, essa letra B, a raiz quadrada de 6, ela é maior ou menor do que 3? Então, vocês sempre coloquem justificando esse exercício. Terceiro, qual número deve ser colocado dentro da raiz? Aqui está a raiz, certo? Com uma interrogação dentro, que no lugar do radicando. Igual, aqui, ó, 0, 7, 10, 11, 13, 15. É a minha raiz. Então, se eu sei que minha raiz é 0, quanto que vai estar dentro do meu radicando aqui, ó, no local do meu radicando que está a interrogação? Se eu sei que o meu resultado é 7, quanto vai estar aqui, ó, o resultado dentro da raiz, certo? Aqui, ó, se o meu resultado é 10, quanto que vai ser aqui? Lembre-se sempre, gente, as raízes e as potências, elas andam em comum, juntinhas, amiguinhas, certo? Então, sempre lembrando, eu vou falar dentro dessas questões aqui, um exemplo nessa terceira dá um resultado. A raiz de 10. Quanto é a raiz de 10? Tá? Você sabendo que a minha raiz quadrada é 10 elevado ao quadrado. Se é 10 elevado ao quadrado, então aqui, ó, 100. Certo, gente? Porque 100, a minha raiz aqui, 10 vezes 10 é igual a 100. Beleza? Aproveitem aí essa nossa primeira aula, certo, gente?